Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E se eu disser que advogado entra com queixa-crime contra atos ilegais do senhor Ailton José Alves, você acredita? Pois é disso que vamos falar nesse momento. Meus amados, depois que a gente acha que viu tudo, a gente não viu foi quase nada, e parece que esses embates têm um longo trecho ainda a percorrer. Acredito que, de acordo com o tempo que leva o senhor Ailton à frente da IADPE, ele só não macula o nome dessa instituição, como ele vai se enchendo de processos e processos e processos. Desta feita foi uma notícia crime enviada ao delegado de Boa Viagem, no qual o advogado apresenta uma queixa-crime contra os senhores Ailton José Alves e o senhor Joaribe de Souza Santos. É o seguinte: o advogado tem a prerrogativa de, em conversa com o seu cliente, falar, direcionar, sugerir, instruir para determinados processos. E houve uma conversa entre o Dr. Luiz Miguel e o seu cliente Emanuel. Pois é, acompanha. Nessa conversa, que é particular, entre a instrução representada pelo advogado e seu cliente, a conversa vazou e, segundo o Dr. Luiz Miguel, ele não sabe como é que uma conversa entre o cliente dele e ele vai parar nas mãos do senhor Ailton José Alves. Ailton José Alves pega essa gravação, transforma ela num documento chamado de ata notarial, em que o tabelião pega essa gravação, transforma, segundo os meus conhecimentos, que são limitados na área de direito, transforma em um documento e dá veracidade aos fatos. Pois bem, vocês sabem muito bem que uma conversa entre o cliente e o advogado são conversas que, caso você utilize essas conversas, você pode estar, aliás, você não pode, você comete um crime. Foi exatamente o que aconteceu. O seu Ailton pegou essa conversa, transforma em uma ata notarial e utiliza. E quando o Dr. Luiz Miguel vai procurar umas informações acerca de uma ação, ação essa promovida pelo senhor Ailton José Alves contra o nosso irmão Emanuel, ele percebe lá que ele utilizou-se de uma prova ilegal, ilegítima, para mover uma ação contra o irmão Emanuel. Agora, ele ignorou que essas provas são fragilíssimas, porque são provas oriundas de conversas entre o advogado e o seu cliente. Cabe salientar ainda, meus amados irmãos, que essa conversa, além de ser ilegal, essa conversa não só é ilegal, essa conversa constitui-se um crime. Segundo o Estatuto da Ordem dos Advogados, no seu artigo 7º, a linha B, ela trata esse tipo de vazamento, de utilização do alheio, como algo inaceitável, como um crime. É exatamente isso, como um crime, mas na ânsia, na gana, na necessidade de tentar atrapalhar o andamento dessas denúncias,
o senhor Ailton José Alves, ele não percebe que ele utiliza-se de um artifício frágil, de um artifício ilegal, que é exatamente a escuta, digamos assim, o vazamento de uma conversa entre o advogado e o seu cliente. Diante de tal absurdo, o doutor Luiz Miguel pede ao delegado que instaure um inquérito policial contra os senhores Ailton José Alves e Joaribe de Souza. Além disso, requer a oitiva dos senhores Sivaldo e Emanuel, e que após o inquérito seja enviado, concluído o inquérito, seja enviado ao Ministério Público para o devido processo. É aquilo que nós temos dito. Enquanto mais senhor Ailton se mexe, mas a lacuna se abre e os escândalos vêm à tona. Lembro-me que esse homem, ele instruía o seu público a perdoar. Instruía o seu público a não revidar. Instruía o seu público quando ainda a gente achava que ele era pastor, e que muitas pessoas atribuíam a esse homem uma santidade inacessível. Aí eu pergunto agora, considerando que o seu Ailton não é nada daquilo que a gente pensava que fosse, o delegado também está pensando que ele é um homem ético, respeitado. E aí eu pergunto para vocês, e quando o delegado descobrir que ele não é nada disso, que ele utiliza-se de um documento particular, eu digo particular porque não pertencia a ele. O doutor Luiz diz nessa notícia crime que o senhor Joaribe, bem como o senhor Ailton José Alves, não faz parte do grupo de amigos. E como é que esse homem teve acesso a esse documento? Qual foi o critério, qual foi a metodologia para se apropriar desse documento, dessa gravação? Então, certamente essa gravação não vai servir como prova alguma, porque o intuito é pegar aqui uma conversa e transformar em algo substancial para se defender atacando o outro. Não vai funcionar porque esse tipo de documento não serve conforme o Estatuto da Ordem dos Advogados. Além disso, quero avisar também que o doutor Luiz Miguel, ele entrou com a representação na Ordem dos Advogados para que tomem as devidas providências no sentido de coibir e punir de forma exemplar aquelas pessoas que utilizam sutilmente de argumentos e de instrumentos ilegais para defender uma causa. Quero dizer também que o senhor Ailton, naqueles vídeos que ele pede ao YouTube que retire do ar, ele sempre está demonstrando, defendendo a ideia de que a instituição é o alvo. A instituição Assembleia de Deus no estado de Pernambuco nunca foi o alvo. A Assembleia de Deus em Pernambuco é uma instituição respeitada, senhor Ailton. O problema é o senhor. O problema não é a instituição, o problema é o senhor. A gente não toca na instituição. A instituição é intocável. Do ponto de vista ético, a gente está denunciando seus erros, suas práticas de conivência com desvios. E eu estou afirmando aqui, o senhor foi conivente com os desvios aqui em Amaragi e mandou uma comissão de ética, sem ética alguma, desmoralizada.
para encobrir aqui todos os erros. E o Senhor, Simas Dias, a todo momento estava dizendo: o homem de Deus está preocupado. Preocupado com o quê? Preocupado com o quê? Se não houve punição alguma, pelo contrário, veio aqui acobertar. O Senhor mentiu diante do juiz. A Gemima também, a testemunha aqui em audiência, diz que a nossa igreja, a Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, indicou candidatos a ser eleito pelo projeto Cidadania. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto Cidadania? Eu não conheço o projeto Cidadania. E agora está utilizando de forma ilegítima uma prova? Qual legitimidade tem quando o ilegal é apresentado? Com a palavra, o senhor Ailton José Alves vinha a público prestar conta do barco da missionária Mísia, venha a público prestar conta dos milhões que estão aí, ou não sei onde estão, para a construção do megatemplo. O Senhor precisa, senhor Ailton, construir o templo. Fica o tempo todo com conversas saindo pela tangente, mas não assume a responsabilidade. Onde estão os milhões para a construção do grande templo? A gente quer saber. Meus amados, peço a vocês que, por favor, continuem fechando as mãos. Enquanto o senhor Ailton estiver à frente da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, continue fechando as mãos. Não deem dízimos, por favor, para ver se esses homens abrem as portas das informações, da transparência, porque lidar com dinheiro sem transparência é meio complicado, e vocês sabem muito bem disso. Que Deus nos abençoe.